Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características do átomo, tá? É uma aula simples, né? É uma retomada do que a gente já estudou na aula anterior, né? A gente falou um pouquinho das estruturas das teorias atômicas e agora a gente já vai falar um pouquinho da estrutura do átomo em si. O átomo é formado basicamente por um núcleo e a eletrosfera. O primeiro cara que propôs para a gente um átomo com núcleo e eletrosfera, vocês se lembram quem foi? Foi o Rutherford, né? Então, no experimento dele, né, de bombardear uma folha de ouro com partículas alfa, ele conseguiu determinar que o átomo, então, era formado por núcleo, né, que era a região densa do átomo, onde encontravam-se cargas positivas, e grande parte do átomo, então, seria espaços vazios, que é a eletrosfera. O núcleo, ele é constituído por partículas subatômicas. As partículas presentes no núcleo do átomo são a partícula próton, que apresenta carga positiva, né? E também apresenta massa. E a gente tem a outra partícula presente dentro do núcleo também, que é o nêutron. É uma partícula de carga neutra, mas que também possui massa. Na eletrosfera, a gente encontra os elétrons pertencentes àquele átomo. E na eletrosfera, os átomos, os elétrons que estão ali presentes, eles ficam girando, orbitando ao redor do núcleo, né? E eles têm massa desprezível. Então, vocês sabiam disso? Coloca aqui para mim no chat se vocês sabiam que a massa do átomo é dada basicamente pelo que tem no núcleo. Então, é isso, tá? Então, vamos seguir. Eu coloquei aqui para vocês uma imagenzinha, tá? De como seria o átomo. Concentrado ali no núcleo, a gente tem as cargas positivas, que são os prótons, e os nêutrons. E o nêutron, qual é a função dele? Estabilizar o núcleo do átomo, né? Porque eu tenho partículas positivas e a gente sabe que cargas opostas se atraem. Então, a gente tem partículas positivas no núcleo e a gente tem as partículas negativas no entorno, né? E aí, teoricamente, a gente teria ali uma força de atração considerável. E para a gente estabilizar esse núcleo, tem, então, essa partícula neutra, que ela atua como um estabilizador. Mais para frente, quando a gente falar de decaimento nuclear, vocês vão entender a importância do nêutron. Por enquanto, parece que ele é meio sem razão de ser, mas ele é muito importante. Os átomos, eles possuem massa atômica, né? E essa massa ela é dada pela soma das cargas positivas que estão dentro do núcleo e os nêutrons, tá? Então, a gente tem dentro do núcleo a grande massa do átomo, tá? Então, a massa está concentrada no núcleo e aí ela é dada pela soma da massa da quantidade de prótons mais a massa da quantidade de nêutrons, tá? E aí a gente utiliza essa formulazinha que está aí. Deixa eu virar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa formulazinha, então a gente tem a massa do núcleo, aliás, a massa do átomo em si, e aí a gente tem a soma da carga positiva com a carga neutra. Então a gente tem a soma de próton e nêutron. A partir dessa informação aqui, a gente consegue obter a massa de cada elemento. Vocês sabem por que a massa do elemento é importante? Por que será que é importante eu conhecer a massa de um elemento quando eu for utilizar esse elemento em uma transformação química? Será que é importante eu conhecer a massa do que eu estou colocando para reagir, para conseguir prever o que eu vou ter de produto, por exemplo? É importante, tá? Então, a gente precisa conhecer bem a massa dos elementos para a gente conseguir prever, por exemplo, numa produção
eu vou produzir uma grande quantidade de uma substância qualquer, e eu conhecendo a massa do que eu vou colocar como reagente, eu consigo prever o que eu vou obter como produto, tá? Vamos lá. Vocês sabem qual é a importância de conhecer os prótons de um elemento? Então, ó, o número atômico no elemento é dado pelo número de prótons desse elemento, ou seja, a quantidade de carga positiva que eu tenho no núcleo desse elemento, eu vou saber se ele é de um tipo de elemento ou de outro tipo de elemento. Por que é importante eu conhecer o número de prótons? Vamos falar novamente lá do decaimento nuclear. O próton tem carga positiva. Dentro do núcleo, a gente só tem carga positiva e carga neutra. E aí, a massa principal, tá? Ela é dada pela soma de próton e nêutron. E o próton, ele determina de qual elemento aquele átomo faz parte, de qual família, tá? Ok. Há um tempo atrás, quando se estabeleceu a descoberta dos átomos e organizou-se a primeira tabela periódica, a gente vai falar mais de tabela periódica depois, tá? Mas é só para vocês entenderem o porquê da gente conhecer o número atômico. As primeiras tabelas periódicas, elas eram organizadas em ordem crescente de massa atômica. E se a gente fosse considerar só a massa atômica, há algumas características que a gente conhece hoje na tabela atual não se explicariam. Por exemplo, a gente sabe que os elementos, todos que participam de uma família da tabela periódica, elas têm características químicas parecidas. Então, após descobrir-se que o número atômico fazia muito mais sentido de ser considerado na organização do que a massa atômica, passou-se então a utilizar o número atômico para organizar a tabela periódica. Aí muita coisa se explicou, tá? A partir da descoberta da importância de conhecer o número atômico. Tudo bem, gente? Entendemos a importância do número atômico? Ok. Colocou exato, ele se atrai e chega nos nêutrons e repele, tem equilíbrio. Deixa eu ver, tá no chat? Tá no chat. Os prótons. Isso, ó. Então, aí a gente tem os nêutrons para fazer esse balanceamento nessa atração, tá? Beleza. Vamos voltar a falar de massa atômica. Vocês já pegaram uma tabela periódica e observaram? Vocês já olharam que na tabela periódica o número de massa atômica sempre é um número com vírgula? Sim. Vocês sabem por que a gente tem esse número com vírgula? Deu uma dica ali, ó. Esse número sempre é um número com vírgula, porque ele é dado pela média ponderada dos vários átomos de um mesmo elemento químico, mas que tem massa atômica diferente. Então, esses caras, eles são conhecidos... Peraí, deixa eu mudar de tela. Eles são conhecidos como isótopos, tá? Então, a massa de um elemento, de um tipo de elemento, ele é dado pela média ponderada das massas dos diferentes isótopos daquele elemento, tá? O que seriam isótopos? São átomos que têm o mesmo número atômico. Então, quem tem o mesmo número atômico, eles são elementos, são átomos do mesmo elemento químico, só que eles apresentam massas diferentes. Vocês se lembram como que é dada a massa? Vou voltar uma tela. A massa não é dada pela soma de prótons e nêutrons? E eu não falei para vocês que o número de prótons é o número atômico? Se um isótopo é um elemento, é um átomo do mesmo elemento, mas tem massa diferente, o que é que vai variar nessa soma aí? O próton pode variar? Não, é a quantidade de nêutrons. Exatamente. Então,
para eu ter um isótopo, eu tenho que ter elementos, átomos do mesmo elemento, com o mesmo número atômico, mas com variação do número de nêutrons. Eu posso ter elementos com mais nêutrons ou com menos nêutrons, tá? E aí isso depende da característica de cada átomo. Ele pode ter perdido nêutron por decaimento nuclear, por exemplo. Pode acontecer, né? Aí, vocês já ouviram falar das variações do hidrogênio? A gente tem hidrogênio com massa 1, a gente tem hidrogênio com massa 2 e a gente tem hidrogênio com massa 3. O hidrogênio que a gente sempre utiliza, a gente sempre pensa nele, é o hidrogênio de massa 1, que ele só tem um próton no seu núcleo. Mas aí a gente tem o deutério. O deutério não deixa de ser hidrogênio, porque ele ainda tem só um próton dentro do núcleo, só que ele tem um nêutron. Então, se eu tenho um próton e um nêutron, a soma de 1 com 1 dá quanto? Dá 2. Aí a massa do deutério é massa 2, enquanto a massa do hidrogênio comum é massa 1. Pegaram? Uhum. Vou falar um outro exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de carbono 14? Professora, você pode explicar aquilo que você estava explicando novamente? É que travou o áudio. Do hidrogênio, né? Sim, do hidrogênio. Tá. Então, ó, só voltando um pouquinho, a gente já vai falar do carbono 14. Então, ó, eu tenho 3 tipos de hidrogênio na natureza. Eu tenho o hidrogênio 1, o hidrogênio de massa 1, que é o mais abundante na natureza, o que mais a gente encontra. Ele tem massa 1 porque ele só tem um próton no seu núcleo. Quando eu tenho um hidrogênio de massa 2, significa que eu tenho 2 partículas subatômicas dentro do núcleo. Eu tenho o próton, que é o responsável pela carga do elemento, né? No caso, é o responsável por ele ser hidrogênio. Então, eu tenho um próton, só que eu tenho mais um nêutron lá dentro do núcleo. Então, a soma dos dois vai impactar em massa 2 para esse hidrogênio. E eu tenho ainda o terceiro, que é o tritium. E aí eu tenho 3 partículas dentro do núcleo. Eu tenho o próton, porque ele não deixou de ser hidrogênio, então eu tenho um próton só, e o que vai variar é o nêutron. Então eu tenho um elemento com um próton e mais 2 nêutrons. A soma dessas 3 das 3 partículas subatômicas vai ser 3. E o carbono 14, que a gente tinha começado a falar, acontece a mesma coisa. Todo ser vivo, todo ser orgânico, tem uma certa quantidade de carbono 14 presente no seu corpo. E aí, conforme o tempo vai passando, esse carbono vai sofrendo decaimento nuclear. Conforme vai passando o tempo, a quantidade de carbono 14 disponível no nosso organismo vai diminuindo, porque o carbono 14 ele é um elemento radioativo. E aí ele vai perdendo ele vai diminuindo a quantidade, né? Ele tem um tempo de meia-vida. Vai passando um tempo e aí ele vai diminuindo. Conforme ele vai diminuindo, a gente consegue determinar quanto tempo se passou pela quantidade de carbono 14 que está presente ainda nessa amostra. Essa técnica é utilizada para determinar a idade dos fósseis ou de múmias, esse tipo de coisa muito antiga. A datação é feita pelo carbono, tá? Tudo bem, gente? Deu para entender? Aí, por que será que o carbono é chamado de carbono 14? Alguém faz uma ideia? Dessa volta toda só para voltar lá no que a gente já tinha falado. Tem 14 átomos de carbono? Quase! Porque ele tem massa 14. O carbono comum tem massa 12. Só que aí o carbono 14 ele tem 2 nêutrons a mais no seu núcleo. E aí esses 2 nêutrons a mais faz com que ele tenha massa 14. Pegaram? Ó, a gente está falando um pouquinho dos isótopos, certo? Que são elementos, são átomos, aliás, do mesmo elemento, porque eles têm o mesmo número de próton, certo? Então, o número de próton determina de qual elemento aquele átomo faz parte.
Aí a gente tem os isóbaros. Os isóbaros são átomos com o mesmo número de massa e diferente número de prótons, certo? Então, eu posso dizer que os isóbaros são átomos do mesmo elemento? Responde aí. Não! Quá, 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 quá. Ó, os isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa. O que determina o elemento que o átomo participa é o próton. Ele tem diferente número de próton. É ou não é? Beleza. Então, eles são de elementos químicos diferentes, mas eles têm a mesma quantidade de massa. Por exemplo, se eu pegar lá o... Não, agora não vai me ocorrer ninguém. Mas se eu pegar dois elementos, por exemplo, peguei lá o hidrogênio que tem massa 1. Não, o hidrogênio que tem massa 2. Se eu pego lá um outro elemento que também tem massa 2, eles têm a mesma massa. Eles têm a mesma massa, mas eles têm diferente número de prótons. Se eu tenho diferente número de prótons, são elementos diferentes. Beleza? Posso seguir o baile? Tá, aí a gente tem outra característica nos átomos. A gente tem os isótonos, que são átomos com o mesmo número de nêutrons e diferentes números de prótons. E os isótonos, eles podem ser considerados átomos do mesmo elemento? Deixa eu ver o que vocês vão falar. Não, não pode, é isso aí. Então, ó, importante, o próton é a identidade do meu átomo. Então, se eu tenho o mesmo número de próton, é o mesmo elemento. Se eu tenho diferente número de próton, são elementos diferentes, tá? Prótons iguais, mesmo elemento. Prótons diferentes, elementos diferentes. Fechou? Então, vamos retomar aí as características dos elementos químicos para a gente fazer exercícios. Vamos lá. Coloca aqui para mim no chat. Quais são as características do átomo de Dalton? Vamos ver quem é que tá bala. Pode falar, dona? Pode falar. Parecia uma esfera de bilhar, só com o núcleo, sem a eletrosfera. Você viu que Era indestrutível, dona. Uhum. Certo. Ele só que ainda não, a gente não tinha determinação da palavra núcleo, mas era isso aí, era uma massa, né? Era uma esfera maciça, rígida, indivisível, e a gente só tinha as bolinhas de átomo até então. Beleza. O que mudou de Dalton para Thomson? O núcleo, dona. As partículas positivas, os prótons e os nêutrons. Isso aí. Então, a gente passa, então, a deixar de ter uma esfera maciça. Deixa de ser indivisível, certo? Beleza. Então, aí a gente tem uma grande massa, é o brigadeiro, é isso aí. Uma grande massa de carga positiva e cargas negativas incrustadas nele. Beleza. Vamos para o próximo. Rutherford. Ele descobriu o núcleo e a eletrosfera só que ele achava que a eletrosfera girava de forma desordenada. É isso aí. Perfeito. Só para responder aqui no chat, alguém colocou que o modelo, várias pessoas colocaram, tá? Que o de Thomson era o pudim de passas, é isso mesmo. E o de Rutherford, então a gente tem ali o modelo planetário, tá? Então a gente tem um núcleo denso, onde a gente encontra a carga positiva, certo? Até então, o nêutron foi descoberto um pouquinho depois, e os elétrons giravam ali no entorno, em volta do núcleo, certo? Beleza. E aí a gente tem uma próxima teoria, que é a teoria de Bohr. Se não me engano, eu acho que é isso, foi Bohr que descobriu que os elétrons, eles giravam de forma ordenada no grupo, eles tinham sua rota cada um. É isso? Isso aí. É isso aí. Então, a gente passa, então, a ter as camadas, né? Os níveis de energia. Aí a gente tem cada nível, um mais energético que o outro. Aí a gente tem, quanto mais próximo do núcleo, menos energético é o nível, aquele nível, né? Então, ali próximo do núcleo, eu tenho um nível que só consegue segurar, consegue manter
2 elétrons, e aí na próxima camada já cabem mais elétrons e assim por diante, tá? Então é isso. Essa é a principal característica do modelo de Bohr, mas tem um detalhezinho bem importante aí na teoria de Bohr. Vamos lembrar? Então, vocês se lembram que o Bohr descobriu uma característica muito interessante? A teoria dele conseguiu explicar por que alguns elementos emitem luz. Lembra? Pro, Oi. acho que foi do salto quântico. É isso aí. É isso aí. Então, em outras palavras, o que a gente descobriu? A gente não, é eles, no caso. Quando um elemento, lá um átomo, recebe uma quantidade de energia, os átomos, os elétrons se agitam e eles podem saltar entre órbitas, tá? Então, ele vai saltar do nível dele para um nível mais energético. E aí, quando ele retorna, ele libera a energia que ele tinha absorvido na forma de luz, na forma de fóton, beleza? Primeiro exercício. Peguei um exercício do Enem. Um fato corriqueiro, ao se cozinhar arroz, é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. O que será que aconteceu? Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que a mudança de cor da chama ocorre pela... Coloca aqui a resposta no chat, eu vou olhar o chat, peraí. Galera, o que a gente acabou de contar da característica do átomo de Bohr? O que o Bohr faz? Ele não emite fóton? A resposta é a B, a gente acabou de falar do fóton, foi ou não foi? É isso aí. Acabamos de falar que alguns elementos liberam luz quando são excitados. No caso, a gente tem aí o sal de cozinha. A característica de emitir luz, galera, sempre é dos metais. Tá? Então, aí a gente tem o sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é formado pelo sódio. O sódio é um metal. E aí a gente tem a liberação da luz em decorrência do sódio. Beleza? A figura abaixo apresenta um modelo atômico que contribuiu significativamente para o estabelecimento de um conceito de átomo moderno, pois o cientista que o propôs defendia a divisibilidade do átomo em uma massa protônica. O que é protônica, galera? Qual é a partícula que tem carga positiva? É o próton, né? É isso aí. Então, a massa protônica, então, é uma massa de carga positiva. E em partículas negativas denominadas elétrons. Quem foi? É isso aí. Foi o Thomson. Beleza. Professor, Oi. mas no de Thomson, não falou que tinha carga positiva também, lá na figura? Sim. Ó, tá vendo essa parte cinza grandona? Sim. Não é porque eu não tenho sinais positivos nela que ela não é de massa de carga positiva. Ele está demonstrando que eu tenho as cargas negativas, mas ele está dizendo para mim que o átomo é uma massa protônica. Lembra da massa do brigadeiro? Sim. É a massa positiva. Pegou? Peguei, Débora. Oi. Tá tranquilo até agora, gente? O do Bohr pegou todo mundo, né? Vamos pro próximo. Agora eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Eu já li as 2 primeiras. Beleza. Então, vamos lá. Então, o Rutherford foi comparado, né, ao sistema planetário. E é onde eu tenho um núcleo, que seria o Sol, e a eletrosfera, que seriam os planetas. Tá. A eletrosfera é a região que a gente encontra o quê, galera? Os elétrons. De carga, deixa eu ver, carga negativa. Beleza. Então, qual a resposta correta aí? Letra A, né? Letra A. Fechou. Alguém quer ler pra gente? Eu leio, dona. Questão número 4, IME do Rio de Janeiro. Os trabalhadores de Joseph John Thomson e Ernest Rutherford resultaram
importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e no estudo de fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor e uma de suas contribuições é... Vamos analisar? Então tá. Um monte de gente está falando que é aí. Vamos ver. Rutherford reconheceu a existência das partículas nucleares sem cargas elétricas determinadas nêutron. Vocês se lembram que eu falei que o nêutron veio um pouquinho depois? Falei hoje mesmo. O que o Rutherford determinou? Ele determinou que o átomo ele era formado por um núcleo, que devia ter carga positiva, e um grande espaço vazio, onde se encontravam os elétrons. Só, tá? Então, aqui não pode ser a letra E, que não foi ele que determinou a presença dos nêutrons. Beleza, vamos analisar a D agora. Vocês estavam entre D e E, né? Thomson, a partir de seu experimento com raios catódicos, comprovou a existência das partículas subatômicas. Tá. Não sei se vocês vão se lembrar que na outra aula eu falei para vocês que o Thomson ele utilizou um equipamento que chamava ampola de Crookes, por onde passava ali um raio catódico, e aí esse raio catódico ele sofria variação conforme se aproximava a alguma coisa, tá? Então, dependendo do que se aproximava ali, a gente tinha um desvio no raio catódico. E esses raios, eles seguiam todos para o mesmo lado. Então, ali ele determinou que devia ter alguma partícula de carga, e aí essa carga determinou que o átomo não podia mais ser indivisível. Porque se eu tenho carga, ele precisa ser divisível. Então, foi com esse experimento do raio catódico que o Thomson quebrou a teoria do primeiro, que foi o Dalton. Beleza? O raio catódico? Tá. Então, era uma ampola que dentro dela tinha um gás inerte, e aí ele era conectado ali no cátodo, onde passava ali, ele ia receber uma corrente elétrica. Aí, quando essa ampola recebia uma corrente elétrica, formava dentro dessa ampola, onde já tinha o gás, formava-se um raio. E esse raio seguia na mesma direção. Entendeu o que é o raio catódico agora? Então, o que é uma substância inerte? São substâncias que não reagem. Elas não reagem com outros elementos. Por exemplo, quando alguém quebra lá a perna de uma forma muito, muito grave, que o osso não vai conseguir colar sozinho. Não são colocadas placas? Tá. E aí, se a gente colocar um metal que vai sofrer reação dentro do corpo lá, quando tiver contato com a matéria orgânica, vocês acham que é bacana ter alguma coisa reagindo dentro do corpo? Não, né? E aí a gente precisa utilizar o quê? Um material que seja inerte. Geralmente utiliza-se placa de platina, né? Que é um metal, ou o titânio, por exemplo, que é um metal que não vai reagir. Ele dificilmente vai reagir, tá? E aí a gente tem que fazer a análise do material para saber com que é que ele reage, com que é que ele não reage, para a gente determinar se ele pode ser usado naquela função. Beleza? Vamos para o próximo? No fim do século. Que século é esse, galera? 19. 18. É que reduz um século. É no século que estavam. Não, que número é esse? 19. 19. Então é 19, galera. No fim do século XIX, o físico neozelandês Ernest Rutherford foi convencido por J.J. Thomson a trabalhar com o fenômeno então recentemente descoberto, a radioatividade. Seu trabalho permitiu a elaboração de um modelo atômico que possibilitou o entendimento da radiação emitida pelos átomos de urânio, polônio e rádio. Vocês já ouviram falar desses nomes, né? Todo mundo já ouviu falar de urânio ou não? O rádio, acho que é o menos falado desses, tá? Mas a gente vai entender. Então, todos esses 3 elementos, eles são radioativos, tá bom?
Aos 26 anos de idade, Rutherford fez sua maior descoberta, estudando a emissão de radiação de urânio e do tório, observou que existem 2 tipos distintos de radiação. Uma que é rapidamente absorvida, que é que determinamos radiação alfa, e uma com maior poder de penetração, que denominamos radiação beta. Sobre a descoberta de Rutherford, podemos afirmar que a gente não falou de radiação. Depois, na próxima aula na aula de radiação, eu vou trazer ela. Aí vocês tirem foto aí, depois vocês vêm com a resposta para mim. Essa daqui eu já vou considerar respondida na aula de radiação, hein? Considere as seguintes afirmações, referentes à evolução dos modelos atômicos. Primeiro, no modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons. Pensa aí. 2. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso carregado positivamente. Ao redor do núcleo estão distribuídos elétrons como planetas em torno do Sol. O físico inglês, o físico inglês Thomson afirma que seu modelo atômico, com um elétron, ao passar por uma órbita, de uma órbita para outra, absorve e emite um quantum, fóton de energia. E aí? Estão dizendo que é C. Foi o Thomson que descobriu, que determinou que os elétrons saltam de uma órbita para outra? Peguem suas anotações aí. Muito bem. Então, foi o Dalton que determinou que tinha prótons e elétrons? Né? Então, a resposta correta é a D. Só a única afirmativa verdadeira ali, no caso, é a do Rutherford, tá? Os recentes apagões verificados no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, mostram grande dependência da sociedade atual em relação à energia elétrica. O fenômeno da eletricidade só pôde ser explicado no final do século XIX por meio de experimentos em tubos contendo um polo positivo e outro negativo sob vácuo. Tais experimentos resultam no modelo atômico de... Galera, lembra que eu falei para vocês da ampola? Quem foi que usou a ampola que tinha o raio catódico? O cátodo é um polo negativo com a passagem de corrente elétrica. Thomson, senhor. Foi Thomson. Tá? Então, quem determinou a característica elétrica dos elementos foi o Thomson. Ele foi o primeiro cara que falou sobre o elétron, sobre a carga negativa. O raio catódico ele é criado pela passagem de corrente elétrica. Então, eu tenho um gás inerte lá dentro da ampola. Imagina uma lâmpada. Sabe aquelas lâmpadas compridas? Aí, de um lado, eu tenho um polo positivo, do outro lado, eu tenho um polo negativo. Dentro só tem gás. E aí, quando eu faço passar corrente elétrica por esse gás inerte, aí, de um lado, eu vou aplicar corrente elétrica. E o raio vai sair do outro lado. Ah lá, o Miguel colocou. É um feixe de elétrons. É isso aí. Então, eu tenho ali, eu tenho uma corrente de elétrons sendo formada. É um raio de luz. Aparece um raio de luz. É assim que funciona. Pegou? Visualizou? Vocês já foram em alguma feira de ciências ou alguma loja que tem aqueles globinhos que ficam saindo um raiozinho de dentro de uma bolinha? É como se fosse uma bolinha de cristal e tem um raiozinho. E aí ele vai em várias direções. Só que aí quando você coloca o dedo, ele vai ser direcionado para onde você está tocando. A ideia do raio catódico é essa. Tá? Então eu tenho ali um caminho para aquela luz seguir. Então, a resposta dessa questão aqui, todo mundo pegou? É o Thomson, tá? A eletricidade foi criada neste período? Ela foi descoberta. Na verdade, a eletricidade ela foi determinada que fazia parte do átomo nessa época, mas ela já existia, sempre existiu, tá? O homem só aprendeu a manipular, entendeu? Então, a gente vai encerrar, tá?